Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem, pessoal? Eu estou muito bem. Bom, pessoal, eu hoje resolvi fazer uma espécie assim de análise do que acho que vai ser as corridas daqui em diante, né? Dado de que eu falei a vocês no meu vídeo, afinal temos um campeonato, se teríamos realmente um campeonato, né? Eu só teria como dar uma condição mais específica para isso somente pós GP da Espanha, né? E o GP da Espanha aconteceu esse final de semana, a vitória do Verstappen, né? Apesar de que novamente eu acho que foi uma vitória muito da característica do brilhantismo do Verstappen, né? Então acho que para mim foi uma corrida vencida mais por causa dele, mais do que por causa do carro em si, né? Mas enfim, e isso até me deu uma nova esperança assim, de termos mais equipes vencendo talvez. E aqui vai o que eu acho, né? Eu vou falar aqui as 4 equipes, basicamente, Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes, do que acho do desempenho de cada uma, como é que cada um talvez pode vir a surgir, né? Lembrando, né, pessoal, isso aqui é só um achismo meu, pelo que vi nas últimas corridas, pelo que a gente viu nas 10 corridas que ocorreu nesse ano, né? E a gente quer ter ir aqui com um pensamento mais otimista possível para um potencial de nem tanto assim de campeonato, porque como já falei várias vezes, o Verstappen já é tetracampeão do mundo, né? Só que acho que pelo menos outras equipes tendo um pouco mais de desafio, proporcionando mais desafios, acho que para mim melhor, né? E eu vou começar falando da Mercedes, né? Com o Hamilton e o Russell, né? A Mercedes para mim ela me impressionou muito, né? Nesses últimos 2 GPs, tá? No Canadá e na Espanha. Só que eu acho que para mim, para não se tornar apenas um fato de que a Mercedes está de volta, eu prefiro me concentrar no que pode estar por vir à frente, ou seja, da Áustria em diante. Por que eu falo isso? Porque a Mercedes sempre foi bem nesses 2 circuitos, Canadá e Espanha em específico, desde o início desse novo regulamento, desde quando ela começou a decair, desde o novo regulamento dos carros asa, que foi implementado em 2022, a Mercedes sempre se deu bem nesses 2 circuitos. Então, se deu bem em 2022, se deu bem em 2023 e novamente se deu bem em 2024. Então, a gente falar com precisão, a Mercedes está de volta, a Mercedes pode brigar por isso e tudo, eu acho que é um pouco cedo dizer, né? Apesar que já tem 10 etapas concluídas, né? Mas eu falo isso por quê? Porque são 2 circuitos que a Mercedes realmente impressionou, como impressionou nos últimos 2 anos, né? Com a Mercedes nos 2 anos anteriores, teve aqueles lampejos, de que tipo assim, a gente está de volta, a Mercedes está bem, nós estamos voltando a dar sinais de vitória, sinais de pódio, e a gente foi vendo no decorrer da temporada que não foi porra nenhuma assim. Muito pelo contrário, inclusive ano passado a Mercedes acho que até decaiu na parte final do campeonato, né? E em 2022 acho que a equipe começou muito mal, né? Acho não, tenho certeza, né? Claro, né? Começou muito mal o novo regulamento, mas foi melhorando gradativamente, né? Então, para mim a Mercedes ainda é uma incógnita, né? Mas francamente a 4ª força desse grid, né? 4ª força disparado, né? Assim, disparado com relação a Aston Martin, a Racing Bulls, né? E outras afins, né? Não perante Ferrari, McLaren e o Red Bull, né? Então acho que o cenário da Mercedes hoje é isso, né? O Hamilton voltando a ser mais consistente, o Hamilton teve seu primeiro pódio na temporada, né? Em 2024, né? Ele não tinha um pódio desde o GP do México de 2023, e o Russell, para mim, mostrando muitos sinais assim de uma boa maturidade, chegou a liderar esse grande prêmio da Espanha e tudo, né? Só que aí ele largou excepcionalmente bem, só que aí ele fez uma defesa em que eu prefiro que me poupe dessa defesa que ele fez, né? Honestamente, foi uma defesa muito, muito ruim e tudo, né? Entregando de bandeja, assim, pro Verstappen, né? Mas enfim, então acho assim que para mim os pilotos
acho que estão muito bem, né? Estão muito bem diante das circunstâncias, e acho que a Mercedes é isso, né? A Ferrari, né? A Ferrari é decepcionante porque eu, não, como eu já falei várias vezes aqui, acho que eu não tenho o menor problema em admitir isso, porque isso não impede de eu tentar ser o mais imparcial possível nos meus comentários, nas corridas e tudo, mas eu sempre fui um fã da Ferrari, né? Eu sempre fui um fãzaço, assim, da história da Ferrari, dela no esporte, da influência dela, do Enzo Ferrari, né? Então, assim, eu sou muito fã da Ferrari por si só, né? E assim, pessoal, é muito decepcionante a Ferrari. Eu acho, assim, que a Ferrari é tão decepcionante que é uma coisa, assim, que pra mim eu já devia estar acostumado com isso, sabe? Só que a Ferrari, todo santo ano, faz uma... Sei lá, cara, é esquisito isso, é bizarro, assim, sabe? Porque todo ano é isso, sabe? A Ferrari, ela tem um momento, assim, que vai, mas em outro, assim, ela não vai, sabe? Dá um desânimo, assim, sabe, da Ferrari, assim, às vezes, né? Porque é um golfinho, praticamente, né? Uma hora tá bem, outra hora tá mal, outra hora tá bem, outra hora tá mal. Isso não é o suficiente para ganhar campeonato, né? Vencer corridas, eu acho que para mim a Ferrari, talvez a gente pode até postar, né? Acho que principalmente em circuitos de alta, quer dizer, desculpa, circuitos de baixa velocidade, circuitos com curvas mais acentuadas, me parece ser o tipo de circuito que a Ferrari parece se dar bem, como foi, por exemplo, em Mônaco com o Leclerc, né? Mas eu acho que, na minha visão, a Ferrari é isso, né? Infelizmente é isso, né? A Ferrari, a não ser que ela se surpreenda, né? É engraçado, né, assim, porque quando ela trouxe o novo SF24B, né, que ela até chegou até a chamar esse carro, na verdade B não, né, esse SF24 Evo, né, ela realmente, né, mudou muito a característica do carro dela, né, com um sidepod muito igual da Red Bull e tudo, né, e tudo mais, né, e desde então ela decaiu muito, né. Eu tenho uma teoria assim que é o seguinte, né, pessoal, acho que não é que ela decaiu, né? Eu acho assim que ela deixou de ter aquele salto de upgrade, enquanto a McLaren e a Mercedes tiveram esse salto que foi bastante surpreendente, enquanto a Ferrari deu só um pulinho, né? Aquele pulinho de pular corda, né? Aquele pulinho vagabundo assim que não vai a lugar nenhum, né? Aquele pulinho, né? Que assim como pular corda, né? Você pula, mas você volta, né? Então é um pulo que não adiantou de porra nenhuma na minha visão, né? Quanto o Leclerc e o Sainz é isso, né? Acho assim que são pilotos excepcionais. Para mim, eu acho uma bobagem isso de, de piloto ficar divulgando, de que, um piloto ficar reclamando da reclamação do outro, de que ele me fechou, mas o que, coisa e tal. Cara, honestamente, é isso que a Ferrari quer se atentar, é isso que a Ferrari busca chamar atenção, cara. É tão patético isso, era a segunda força, estava próximo da Red Bull. E é isso, né, velho? Assim, e olha isso, esse cenário patético de hoje, né? Nos dois últimos GPs, foi a quarta força, né? Então é decepcionante a atuação da Ferrari nessas circunstâncias, né, cara? E aí, pra gente dar mais atenção, pra gente dar mais hip-hop pra Carlos Sainz e Charles Leclerc brigando igual uns bobos. Não é isso, gente. Vamos focar em outra coisa, né? Vamos melhorar esse carro, né? Porque não tem condição, né? Não tem condição isso, na minha humilde opinião, né? É muito decepcionante, cara. É a segunda força, próximo da Red Bull, e olha isso. É a quarta força hoje, praticamente. Pra mim, ainda não é uma quarta força definitiva, né? Acho que a gente tem que esperar esse campeonato finalizar certinho pra gente ter mais essa opinião. Mas é decepcionante. É decepcionante o cenário que a Ferrari se encontra, né? Aonde a briguinha besta de Charles Leclerc e Carlos Sainz é mais importante do que a atuação patética dela nos últimos dois GPs, né? Então é isso que eu particularmente penso sobre a Ferrari, né? Se a Ferrari vai vencer corridas, eu tenho esperança que sim. Eu tenho essa esperança, né? Ou eu sou idiota de ter essa esperança. Talvez eu até seja um idiota, né? Mas
Mas honestamente é isso, né? É isso o cenário da Ferrari hoje. Mas mesmo apesar de ter andado atrás da Mercedes nos últimos 2 GPs, é como eu falei quando eu falei da Mercedes, né? Para mim, eu acho que é uma circunstância que o carro da Mercedes talvez combine com as características da pista do Canadá e da Espanha. E assim, vamos ver como é que vai ser na Áustria, como é que vai ser na Inglaterra, como é que vai ser na Hungria, e assim vai, entende? Mas é esse o cenário que se tem atualmente da Ferrari, né? Uma terceira força, mas se continuar nessa babaquice aí, vai ser a quarta força, vindo da equipe que no início da temporada era séria ameaça contra a Red Bull, né? A McLaren, né? A McLaren, na minha opinião, acho que para mim é uma equipe que para mim se mostrou excepcional. É uma equipe que não, é uma equipe que para mim tem uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim ainda nela. Eu acho que, na minha visão, a McLaren é o seguinte, eu vou falar coisa boa que eu acho da McLaren. A McLaren me parece que é o seguinte, ela tem um carro mais constante, ela tem um carro mais regular do que o carro da Red Bull, se vocês querem saber. Só que a McLaren, ela tem um carro mais constante, mas não significa que por vezes ela seja o melhor carro, né? O que eu quero dizer é o seguinte, aqui ó, essa aqui é a McLaren, essa aqui é a Red Bull, né? Vamos pegar de Miami para cá, né? E Miami, na minha visão, claro, né? Acho que a McLaren era melhor que a Red Bull, né? Aí chegou em Imola, para mim, me pareceu, né, que a McLaren era melhor, né? A Red Bull em primeiro, a McLaren era melhor, a Red Bull em segundo, né? Que me pareceu nas circunstâncias da corrida e tudo mais, né? Em Mônaco, a McLaren se tornou a segunda melhor equipe, mas com a Ferrari na frente, né? No Canadá, acho que a Red Bull foi melhor e a McLaren em segundo, né? E na Espanha, acho que a Red Bull foi melhor e a McLaren em segundo. Eu acho que, para mim, a McLaren ela é muito uma equipe de segundo lugar, né? De estar sempre como segunda força e em algumas ocasiões como primeira força. Mas o que eu quero dizer é tipo assim, ela para mim ela implementa um cenário onde ela é uma equipe que ela é constantemente ou primeira ou segunda força, né? Não importando muito quem é a primeira força, porque já houve oscilações entre Ferrari e Red Bull nessa questão de primeira e terceira força. Então a McLaren sempre se permaneceu constante, né? Mesmo que por vezes ela não tenha sido o melhor carro, ela sempre foi ali o segundo melhor carro, e isso dá a ela uma constância e uma regularidade muito boa, né? Mas tem o outro lado ruim disso tudo. Para mim, a McLaren, na minha humilde opinião, não aprendeu a andar na frente, né? Por que eu falo isso? Eu acho que para mim, a equipe que para mim ela proporciona momentos assim onde ela mostra algumas falhas nas questões de estratégia, né, como o time certinho da corrida para se chamar Lando Norris no Canadá, como também justamente assim essa questão de muitas vezes assim ela ficar refém assim de um time que não privilegie a McLaren e por vezes assim dela errar numa estratégia, né? O Lando Norris, na minha visão, ele esteve perto da vitória em várias vezes, né? Ele já esteve perto da vitória, isso não incluindo Miami, ele esteve perto da vitória em Imola, ele esteve perto da vitória agora no GP da Espanha, né? Mas foi os detalhes aonde fez toda a diferença, né? Com o Lando Norris largando mal, né, no Grande Prêmio da Espanha, que isso foi essencial. E acho que também envolve muito da postura do Norris, às vezes assim nas raras chances assim, né? Claro que para mim acho que postura é algo que o Norris definitivamente mostrou que tem, né? Mas na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que a McLaren ela peca nos mínimos detalhes, né? Então, isso o Lando Norris, né? Então, e o Piastri também, né? O Piastri que para mim ele tem que aprender a andar na frente também, né? O Piastri não tem tido nem de perto as atuações
do Lando Norris, né? Ano passado todo mundo falava, é questão de tempo e tudo. Eu quero ver mais do Piastri, que na minha opinião ele tem que melhorar esse maldito ritmo de corrida dele, que para mim é o que coloca nessas situações assim. Nesse último GP da Espanha, por exemplo, ele se colocou numa situação assim muito ruim porque ele errou na sua volta lançada, né? Nas últimas curvas ele errou, ele acabou saindo de frente e acabou indo para a caixa de brita e tudo, arruinando o seu tempo de volta. E acho assim que ele pode ser melhor que isso, né? Se ele coordenar melhor essa questão do ritmo de corrida, porque toda corrida onde o Piastri, onde o fator determinante da corrida é a degradação dos pneus, ele consegue sempre, ele fica muito distante do Lando Norris, né? Então, na minha opinião, acho que é justo dizer de que a McLaren precisa muito melhorar nos mínimos detalhes se quiser ser uma equipe vencedora, né? A gente também tem que lembrar também que ela está concorrendo contra a Red Bull, que não é uma equipe pequena, muito pelo contrário, é uma equipe gigantesca hoje no esporte, né? E a gente vai falar também agora da Red Bull, né? Que na minha opinião, eu acho assim que o GP da Espanha, por exemplo, para mim foi o GP que me definiu que a Red Bull não tem mais a vantagem que tinha em 2023, né? Eu tenho uma crença de que para mim a Red Bull ela não é nem que ela piorou, é só porque eu acho que realmente ela não deu um salto tão imenso de atualizações, enquanto a McLaren conseguiu dar um salto enorme de atualização, né? Mas para mim é aquela história, ela tem hoje uma equipe extremamente competente, que sabe fazer estratégias muito boas, e também, acima de tudo, tem um piloto excepcional nas mãos, né? Acho que o Verstappen ele foi extremamente determinante nessas vitórias todas. Na vitória no Canadá, na vitória em Imola e novamente agora na vitória na Espanha, né? Que acho que foi simplesmente a sua precisão, né? O seu talento natural, que para mim, mais uma vez, mostrou que ele é o piloto que para mim é um pilotaço, né? Acho que isso é definitivo de se dizer. Mas ele tem talvez o melhor carro do grid. Sim, mas é como já falei em outros vídeos, né? Nada adianta ter um cara ter o melhor carro do grid e não fazer jus a isso, né? Mas para mim, acho que é isso, né? Acho que para mim o Verstappen ele sabe lidar com a situação, a Red Bull sabe lidar com a situação e isso favorece bastante todo o cenário, né? E para mim, o Pérez está sendo uma decepção, né? Isso é o quê, né, velho? Assim, acho que o Pérez, ele sempre dá esse agradozinho, né, no início da temporada, e é isso aí, vai decaindo conforme os resultados vão vindo, né? E também mostra, de certa maneira, também que... Porque o primeiro sinal de que uma equipe não tem mais aquilo tudo é no segundo piloto da equipe, né? Quando o segundo piloto começa a andar muito atrás, né? E aí você vê o que o Verstappen está conseguindo fazer. Para mim, eu arrisco dizer que é uma das melhores temporadas do Verstappen, na minha humilde opinião, né? Ele cometeu alguns erros ali nos treinos livres e tudo mais, algumas vezes ali ele se dava mal e tudo, principalmente em Imola, sim, mas eu acho que para mim ele sempre foi muito em busca do perfeccionismo e acho que os resultados estão vindo agora, né? De ele sabendo lidar com essa situação, talvez melhor do que a McLaren com o Norris e os outros restantes, né? Então, para mim, pessoal, é o que eu penso sobre o que vai acontecer. Acho que, para mim, em termos de campeonato, tem uma rotei aqui, né? Uma rotadazinha aqui. Em termos de campeonato, na minha humilde opinião, acho que é justo dizer que não temos um campeonato, assim dizer, né? Acho que, para mim, o Verstappen já é tetracampeão. Acho que não tenha dúvida disso. Mas para mim, acho que a gente pode ver um cenário onde a gente veja uma McLaren vencendo, talvez uma Ferrari vencendo, e talvez uma Mercedes vencendo, né? E isso é até bom, né? Claro que a gente quer ver um campeonato também muito bom também, né? E também corridas muito boas também, né? Que para mim, as corridas que estão acontecendo, me desculpem, mas eu me recuso a falar que são corridas de alto nível, porque eu acho que não são corridas ok, tudo bem, tudo bom, mas para mim não passam disso, não são corridas espetaculares, não são corridas movimentadas, são apenas corridas boas, né?
Então, acho que é isso o cenário que a gente pode se resumir aqui. Red Bull, que para mim tem um Verstappen que ajuda bastante. McLaren precisa se ajudar nos mínimos detalhes se quiser vencer corridas. Ferrari precisa se corrigir toda, né? Até mesmo na administração dos dois pilotos, né? Que diga-se de passagem, né? Acho que a gente tem que entender também, assim, que são dois pilotos excepcionais, né? E que para mim, acho que é justo dizer que agora sim o Leclerc, acho que está melhor do que o Sainz, né? Na minha visão, né? O Norris na McLaren está muito melhor do que o Piastri e o Verstappen está humilhando o Sérgio Pérez. E na Mercedes, acho que está bem parelho. Acho que está bem parelho entre o Hamilton e o Russell, na minha humilde opinião. Acho que a dupla é mais parelha, assim, na verdade Sainz e Leclerc também são bem parelhos, mas eu acho que Russell e Hamilton também são bem parelhos, mas no sentido não de ficarem dodóizinhos um com o outro, né? Igual os pilotos da Ferrari fazem o favor de ficar, ao invés de melhorar mais o empenho do carro, né? Mas enfim. No mais é isso, pessoal, é isso que eu tenho a dizer para vocês, tá? Um fortíssimo abraço a todos vocês. É tudo um achismo meu, tá? Pode ser que nada disso aqui se concretize, né? E a gente só vê só Red Bull vencendo e tudo, né? Só isso, né? Mas eu espero que seja um cenário onde haja algumas onde haja equipes vencendo e tudo mais, né? Assim espero. E que melhore essas qualidades dessas corridas que estão sendo muito patéticas, né? Mas enfim. No mais, é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal. É nóis.